Joana de Ângeles, ela vai nos propor a seguinte lição: sentes a angústia na alma como um parasito inútil, encravado, envenerando o carvalho a sugar-lhe a vitalidade. Procuras libertação do vampirismo pertinaz, presa que te encontras do assédio demorado. Parece forte, né? Essa primeira frase, trazida pela nossa irmã. E o que ela está querendo dizer a todos nós? Então vamos ler de novo com muita calma. Sentes a angústia na alma como um parasito inútil, encravado, envenerando o carvalho, a sugar-lhe a vitalidade. Procuras libertação do vampirismo pertinaz, presa que te encontras do assédio demorado. Ela está nos falando nada mais, nada menos do que um processo obsessivo. Adriano, mas o que vem a ser este processo? É uma ação com que irmãos, corações desorientados, perturbados, em sofrimento e às vezes conscientes daquilo que estão realizando, pois muitos não têm uma consciência, pois servem de instrumentos para outras mentes mais vigorosas, mas aqueles que têm consciência, neste processo, age buscando uma vingança. Então, todo o processo obsessivo é a ação de um espírito sobre outro espírito. E esta ação pode se dar de várias formas. Do espírito que está desencarnado para o espírito encarnado, do espírito desencarnado para o espírito desencarnado, do espírito encarnado para o espírito desencarnado e do espírito encarnado para o espírito encarnado. Porque isto é algo que faz parte do processo evolutivo dos espíritos, não a obsessão, pois que ela é um flagelo da nossa humanidade, ainda. Mas a influência dos espíritos por parte de outros espíritos, ela é natural. Pois que dentro de uma das questões do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec questiona a espiritualidade. E nós vamos nos servir dessa questão para entender a colocação de Joana de Ângeles. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, 459, o Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí muitos podem se dizer assim, mas é a questão do livre-arbítrio. Os espíritos nos direcionam, e é preciso colocar aqui os dois lados. Aqueles espíritos que agem contrários à luz e os espíritos voltados à luz, pois que eles também, e é por eles que nós caminhamos. Então, a influência, ela é ampla. Mas como
vamos então entender ou compreender uma influência negativa. De que forma que nós podemos trabalhar isto conosco? Então, na questão anterior, 457, pergunta Kardec: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, quando nós pensamos, nós estamos irradiando em nossa atmosfera fluídica, vamos dizer assim, um campo de energia. E se o pensamento for consistente, ele terá forma, pois que os nossos pensamentos, ele, para quem ainda não sabe, é constituído de matéria. De matéria que tem direção, movimento através do campo eletromagnético. Então imaginemos, todos nós aqui pensando, nós estamos irradiando em torno de nós esses pensamentos. Espíritos que estão numa faixa vibratória acima da nossa conseguem observar os nossos pensamentos e penetrar no campo vibratório da nossa intimidade. Espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a gente, eles apenas vão se assimilar daquilo que irradiamos no campo vibratório. E espíritos que estão numa faixa vibratória abaixo da gente não conseguem penetrar no nosso campo mental, pois estão abaixo, não têm sintonia, porém são alocados próximo a nós devido àquilo que trazemos no campo íntimo dos nossos mais secretos desejos. Então, a influenciação, ela não se dará apenas por intermédio do campo mental que se irradia, mas daquilo que nós atraímos através das nossas vibrações. E aí na questão 458 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas traquinices que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem, isto é, lamentam dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Na questão 464, Kardec pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Então nós estamos dentro dos nossos lares, de repente chega até nós um pensamento que nós não estávamos pensando. E é preciso também considerar que cada ser humano traz, em média, segundo os dados da neurociência, durante as 24 horas do dia, a emissão de mais ou menos 60 mil pensamentos. Nas 24 horas do dia. Então, como distinguir se um pensamento que chega até nós procede de um bom ou de um mau espírito? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só
para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então a espiritualidade está sugerindo-nos que nós aprendamos a nos conhecermos, a sabermos o teor de pensamentos que nós mantemos durante dia a dia. E é através desses pensamentos é que nós vamos fazer as associações mentais. Então, onde há pensamento, há associações mentais. Se você quer saber o espírito que está do seu lado, desencarnado, avalie os seus pensamentos dia a dia. Os bons espíritos só nos inspiram para o bem. E aí, se sentimos essa angústia na alma, como um parasito inútil encravado envenenando o carvalho, a sugar-lhe a vitalidade, procuras libertação do vampirismo pertinaz, presa que te encontras do assédio demorado, o que fazer? E como fazer? Resposta: trabalha e serve mais. Isto é, trabalhe em benefício de si mesmo e aprenda a ser útil, a servir em todos os momentos. E aí Joana de Ângeles, ela vai trazer para nós algumas lições interessantes. O trabalho em favor dos outros, em serviço ativo, converte-se em alimento de paz, mantenedor da vida. Constatas a fragilidade das próprias forças ao impacto rude de 1000 dilacerações. Distendes braços, acata de socorro e te debates sem amparo. Qual é a resposta? Trabalha e serve mais. O serviço dirigido ao bem alheio, como trabalho digno, transforma-se em ancoradouro seguro para o coração desarvorado. Examinas os quadros diários a se sucederem, imprevisíveis, e verificas quão pouco te fascinam as cores da vida. Recebes o desalento que fala na intimidade da alma e deixas que ele consuma as vibrações de alento de que necessitas. Trabalha e serve mais. Trabalho é vida e serviço aplicado à edificação é viga mestra da felicidade. Então ela está dando para nós aqui um roteiro interessante através do trabalho, mas quando ela coloca trabalho, não é o normal, vamos dizer assim, entre aspas, que nós necessitamos fazer, realizando, para prover as nossas necessidades básicas no campo da matéria. Pois que o trabalho, como todos nós sabemos, dignifica-nos. Então é importante que nós saibamos nos conduzirmos através do trabalho digno, suprindo as nossas necessidades. Pois que sem trabalho fica difícil. Mas o trabalho que ela está colocando aqui se estende para além deste trabalho convencional, onde nós vamos buscar os recursos de natureza materiais para a manutenção da nossa existência no plano físico. Mas o trabalho para a realização do bem ao próximo. Este trabalho é vida e todo serviço aplicado à edificação de quem quer que seja
nós estamos dando uma sustentabilidade em nosso campo íntimo, na nossa estrutura íntima, como se fosse uma viga que vai sustentar aquilo que será colocado acima. Essa viga de sustentação, ela vai ter como consequência lá na frente para nós felicidades. E aí ela diz assim: onde estejas, defrontarás a adversidade e a dor. Então veja bem, em qualquer local que você se encontre, mesmo naqueles locais onde aparentemente há uma relativa, vamos dizer assim, paz, nós sabemos que adversidades chegarão. E essas adversidades vão provocar dores. E essas dores e essas adversidades, às vezes, marcha vitoriosa, conforme ela coloca, sobre nós, fazendo-nos de vítimas e como que arruinando-nos. O que fazer? Trabalha e serve mais. Ah, Delano, mas a gente faz para o próximo e a gente recebe do próximo ingratidão? Então é preciso avaliar isso dentro de nós. Porque o objetivo é trabalhar e servir. E não fazer e esperar qualquer coisa que advenha de quem quer que seja. Imaginemos se Jesus cobrasse-nos de nós aquilo que Ele continua realizando por nós. Imagine se Deus buscasse tomar conta de tudo aquilo que Ele usa a cada um de nós. Então, a própria natureza nos demonstra isso. Ele nos dá este exemplo quando coloca o sol, ele aparece para os justos e para os injustos. A chuva cai para aqueles que são bons e maus. Saibamos realizar para com o outro aquilo que a espiritualidade está nos sugerindo. Madalena, mas é difícil? É difícil. Porque ainda trazemos no campo íntimo sentimentos vinculados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à intolerância. E, infelizmente, ainda somos muito hipócritas. Ainda somos. E Jesus combateu a hipocrisia. E quando a espiritualidade pede para que nós façamos essa avaliação, conforme está lá na questão 464, estudando-nos, é preciso avaliar com muito carinho os nossos passos diante dessa atual existência, tendo em vista que agora estamos despertando a consciência para a realidade espiritual. Então, é um convite. E aí ela diz: o serviço alçado à categoria de dever cristão e o trabalho elevado à condição humanitária se transformam em moedas de luz para a aquisição de todas as utilidades reais da caminhada evolutiva. Modifica as percepções negativas que entenebrecem a tua alma e procura penetrar racionalmente os problemas da vida. Então a doutrina espírita nos apresenta
a fé raciocinada, não mais a fé cega, para que nós saibamos justamente pontuar a cada dia de acordo com aquilo que nós almejamos para a nossa vida. E o que almejamos? Paz e felicidade. Ah, Delano, eu quero paz. Eu preciso de paz. Ah, Delano, eu quero a felicidade. Isso é possível? É. E isso nós conquistaremos? Sim. Quando? Vai depender de cada um. Como está realizando o trabalho consigo mesmo para que essa paz encontre guarida, para que essa felicidade comece a ser cultivada por cada um de nós. E como nós vamos trabalhar isso? Servindo. Então, a verdadeira felicidade, e nós vamos aprender isso quando estivermos em patamares mais elevados, pois que ainda fica difícil de mencionar isto. Ainda fica difícil. Pois que Jesus, sendo o nosso modelo, ele nos apresenta através da sua conduta este roteiro luminoso para aqueles que realmente desejam se iluminar e buscar essa luz. Para quem se afeiçoa ao trabalho renovador e edificante, em forma de serviço salutar, há sempre luz e alegria, embora tudo esteja sombrio em redor, prenunciando borrasca. Aprende a transformar as dificuldades que se acumulam em teus dias em oportunidades de trabalho e serviço. E tenha em mente Jesus Cristo. Então, mantermos nos nossos pensamentos Jesus. O servidor incansável, que honrando as horas que se diluíam no momento do testemunho, não chamou somente o ladrão ao trabalho renovador, como a todos os que se agregavam junto à cruz, ensinando, sem palavras, que o serviço na terra é portal de felicidade para o reino dos céus. Então, aplicarmos em nosso dia a dia o bem. Fazermos o bem. Ah, Delano, mas o que é fazer o bem? A espiritualidade nos dará uma resposta no Livro dos Espíritos, que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E aí precisamos, então, entender e compreender a lei divina. Mas eu não faço bem, mas também não estou agindo no mal. E aí? O próprio Kardec, ele faz essa pergunta à espiritualidade e nós vamos justamente terminarmos com essa reflexão, que é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o ser humano não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É a resposta da espiritualidade para nós. E é por isso que Joana de Ângeles nos convida, neste capítulo 28 da obra Mestre de Amor, a servirmos cada vez mais o próximo, sem esperar nada
do próximo. Pois se assim o fazemos, nós estamos estabelecendo uma moeda de troca. Quem serve a Deus necessita servir com alegria e espontaneidade. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Jesus pelas oportunidades que nos tem dado. E vamos convidar o nosso irmão Telmo